Oi, gente, tô sumida, né? Vamos lá, vamos ler o livro, ó. Nós finalizamos a leitura no capítulo 10. A gente tá lendo aqui Hábitos Atômicos com as meninas do Mentoria Mais Que Magras. E para ajudar vocês aí na leitura, eu acabei aderindo a essa leitura online. Não esquece de se inscrever no canal. Quando a gente tiver 1000 inscritos, eu consigo fazer o devocional ao vivo de manhã, que é o que eu mais quero, tá bom? Então, no último capítulo, no 10, a gente falou de como criar um bom hábito. A gente já falou da primeira lei, que é tornar ele claro. Depois a gente falou sobre a segunda lei, que é tornar atraente. Agora a gente vai falar da terceira lei, que é torná-lo fácil. E se você quer se livrar, você tem que tornar ele invisível, desinteressante. E a gente vai falar dos outros pontos depois. Até tem um gráfico aqui que é muito legal, ó. Tá vendo, ó? Como criar um bom hábito. E aí, no verso a gente tem como se livrar de um mau hábito. Eu estava até conversando com uma das meninas hoje, que falou, ai Tati, eu gostei muito da primeira leitura, essa está sendo mais difícil para mim, porque o primeiro livro ele é totalmente motivacional e inspiracional, e esse livro é totalmente técnico e de ação. O primeiro também é totalmente de ação, mas esse aqui ele te dá ferramentas, ele é muito técnico. O outro é mais inspiracional, né? Então é baseado mais numa história da vida como ela é. Então é diferente, soa diferente, cai diferente pra gente. Mas esse segundo livro, ele tá tremendo para você ter ações práticas de mudança. Lá no Milagre da Manhã, ele cuida de um aspecto, né? Que é como iniciar seu dia. E claro que isso envolve, você pode trabalhar em muitas outras áreas, baseado naqueles princípios. Mas esse livro, Hábitos Atômicos, você consegue aplicar essas leis em todas as áreas da sua vida. Então vamos para o capítulo 11, caminhe lentamente, mas jamais recue. Gravou essa frase? Caminhe lentamente, mas jamais recue. No primeiro dia de aula, Jerry, professor da Universidade da Flórida, dividiu seus estudantes de fotografia em 2 grupos. Todos no lado esquerdo da sala de aula, ele explicou, estariam no grupo de quantidade. Eles seriam avaliados apenas pela quantidade de trabalho que eles produzissem. No último dia de aula, ele registraria o número de fotos enviadas por cada aluno. 100 fotos significariam nota A, 90 B, 80 C e assim sucessivamente. Enquanto isso, todos do lado direito da sala estariam no grupo que ele chama de qualidade. Eles seriam avaliados apenas pela excelência do trabalho desenvolvido. Eles só precisariam produzir uma foto durante o semestre. Mas, para obter um A, essa imagem deveria ser quase perfeita. No final do prazo, ele ficou surpreso ao descobrir que todas as melhores fotos foram produzidas pelo grupo da quantidade. Durante o semestre, esses alunos estavam ocupados fazendo fotos, experimentando composição, iluminação, testaram vários métodos na câmera escura e aprenderam muito com seus erros. No processo de criar essas centenas de fotos, eles aprimoraram muito suas habilidades. Enquanto isso, o grupo Qualidade se limitou a especular a perfeição. No final, eles tinham pouco a mostrar por seus esforços, além de teorias que não eram comprovadas e fotos medíocres. É fácil ficar preso tentando encontrar um plano ideal para a mudança, a maneira mais rápida de perder peso, o melhor programa para ganhar músculo, a ideia perfeita para ter um negócio. Estamos tão focados em descobrir a melhor abordagem que nunca chegamos realmente de fato a agir. Como Voltaire escreveu certa vez, o melhor é o inimigo do bom. Refiro-me a isso como a diferença entre estar em movimento e agir. As duas ideias parecem semelhantes, mas elas não são iguais. Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo, são todas coisas boas, mas não produzem resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado. Se eu descrever 20 ideias para artigos que eu quero escrever, isso é estar em movimento. Se eu realmente me sento e escrevo o artigo, isso é uma ação. Se eu procuro um plano de dieta melhor e leio alguns livros sobre o assunto, isso é movimento. Se eu realmente faço uma refeição saudável, isso é ação. Olha, tema da live, porque eu estava meditando sobre como colocar vocês em ação efetiva. Às vezes o movimento é útil, mas ele nunca produzirá um resultado por si mesmo.
Não importa quantas vezes você vai falar com o personal trainer, esse movimento não vai colocar você em forma. Somente a real ação de se exercitar fará com que você tenha o resultado desejado. Se o movimento não te leva a resultados, por que fazemos isso? Às vezes fazemos porque realmente precisamos planejar ou aprender mais, mas muitas vezes o fazemos porque o movimento nos permite sentir que estamos progredindo sem correr o risco de fracassar. A maioria de nós é especialista em evitar críticas. Não é bom falhar ou ser julgado publicamente, por isso tendemos a evitar situações em que isso possa acontecer. E essa é a maior razão pela qual você entra em movimento em vez de agir. Quer protelar o fracasso. É fácil estar em movimento e se convencer de que você está progredindo. Você pensa, estou conversando com 4 potenciais clientes agora. Isso é bom, estamos nos movendo talvez na direção correta ou tive algumas ideias para um livro que eu pretendo escrever. O projeto está até caminhando. O movimento faz você se sentir como se estivesse fazendo coisas, mas na verdade você está apenas se preparando para isso. Quando a preparação se torna procrastinação, é preciso implementar mudanças urgentes. Você não quer apenas planejar, você quer praticar. Se quer dominar um hábito, a chave é começar pela repetição, não pela perfeição. Você não precisa mapear os recursos de um novo hábito, você só precisa praticá-lo. Essa é a primeira conclusão da terceira lei. Você só precisa repetir ele. Quanto tempo leva para se criar um novo hábito? Quanto tempo realmente se leva? A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático pela repetição. Quanto mais você repete uma atividade, mais a estrutura do seu cérebro muda para se tornar eficiente naquela atividade. Neurocientistas chamam isso de potenciação de longa duração, que se refere ao fortalecimento das conexões entre os neurônios do cérebro com base em padrões recentes de atividade. A cada repetição, a sinalização entre as células melhora e as conexões neurais são fortalecidas. Descritos pela primeira vez pelo neuropsicólogo Donald Webb em 1949, esse é um fenômeno conhecido comumente como lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Repetir um hábito leva a mudanças físicas evidentes no nosso cérebro. Nos músicos, o cerebelo, que é essencial para movimentos físicos como dedilhar a corda de um violão ou mover o arco de um violino, é maior do que em não músicos. Já os matemáticos têm uma massa cinzenta no lóbulo parietal inferior, que desempenha um papel fundamental na computação e no cálculo. Seu tamanho está diretamente correlacionado com a quantidade de tempo gasto naquele campo. Quanto mais velho e mais experiente o matemático, maior o aumento da massa cinzenta. Quando os cientistas analisaram cérebros de motoristas de táxis de Londres, descobriram que o hipocampo, numa região do cérebro envolvida na memória espacial, era significativamente maior em taxista do que pessoas que não eram taxistas. Ainda mais fascinante, o hipocampo diminuía de tamanho quando o motorista se aposentava. Como os músculos do corpo, que respondem a treinamentos regulares com pesos, determinadas regiões do cérebro, olha que loucura, determinadas regiões do cérebro se adaptam à medida que são usadas e atrofiam à medida que elas são abandonadas. É claro que a importância da repetição no estabelecimento de hábitos foi reconhecida muito antes de neurocientistas começarem seus estudos. Em 1860, o filósofo britânico George Lewis observou, ao aprender a falar um novo idioma, tocar um instrumento ou realizar um movimento não familiar, sentimos grande dificuldade porque os canais pelo qual cada sensação tem que passar ainda não foram estabelecidos. Mas assim que a repetição frequente criar esse caminho, essa dificuldade vai desaparecer. As ações vão se tornar tão automáticas que elas podem ser realizadas enquanto a mente está envolvida em outra atividade. Tanto o senso comum quanto a evidência científica concordam. Repetição é uma das formas poderosas de mudança. Cada vez que você repete uma ação, você está ativando um determinado circuito neural associado a esse hábito. Isso significa que a simples
que a simples repetição é uma das etapas mais importantes de codificar um novo hábito. É por isso que os estudantes que fazem toneladas de fotos... por isso que no exemplo dos estudantes que fizeram toneladas de fotos melhoraram suas habilidades, enquanto os que teorizaram as fotos perfeitas não obtiveram o mesmo êxito. Um grupo estava engajado na prática ativa e o outro na aprendizagem passiva. Um na ação e o outro no movimento. Todos os hábitos seguem uma trajetória bem similar da prática esforçada, até que o comportamento seja automático. É um processo conhecido como automaticidade. A automaticidade é a capacidade de realizar um comportamento sem pensar em cada passo, o que ocorre quando a mente não consciente assume o controle. É mais ou menos assim, ó. Aqui tem um gráfico, esse livro adora gráficos, tá vendo? É a linha do hábito. E fala sobre a repetição. Então, quanto mais você repete, mais você eleva o nível do hábito, da linha do hábito, da automaticidade, tá? A seguir eu mostro uma representação do que os pesquisadores encontraram quando rastrearam o nível de automaticidade de um hábito real. Como caminhar por 10 minutos todos os dias. A forma desse gráfico, que o cientista chama de curva de aprendizado, revela uma verdade super importante sobre a mudança de comportamento. Os hábitos se formam com base na frequência, não no tempo que ele foi executado, tá? Uma das perguntas mais comuns que eu ouço é: quanto tempo eu preciso para construir um hábito? Mas o que as pessoas realmente têm que estar se perguntando é: quantas vezes são necessárias para formar um novo hábito? Quantas vezes eu tenho que repetir, né, para que forme um novo hábito? Ou seja, quantas repetições são necessárias para tornar um hábito automático? Não há nada mágico sobre o passar do tempo no que diz respeito à formação de hábitos. Não importa se você vai fazer 21 a 300 dias, o que importa é a taxa em que você executa o comportamento. Você poderia fazer algo 2 vezes em 30 dias ou 200 vezes. O que faz a diferença é a frequência. Seus hábitos atuais foram internalizados ao longo de centenas, se não de milhares de repetições. Novos hábitos exigem esse mesmo nível de frequência. Você precisa agrupar as tentativas bem-sucedidas até que o comportamento esteja firmemente incorporado na sua mente e você então cruza o que a gente chama da linha do hábito. Na prática, não importa realmente quanto tempo leva para um hábito se tornar automático. O que importa é que você tome todas as ações necessárias para progredir. Se a ação é totalmente automática ou não, é de menor importância. Para construir um hábito, você precisa praticá-lo. É a maneira mais eficaz de fazer a prática acontecer. É aderir ao que a gente chama de lei de mudança de comportamento. Torne-o fácil. Os capítulos seguintes mostram exatamente como a gente vai fazer isso, tá? Resumo do capítulo, que é aquele resumo maravilhoso que o livro faz aqui, tá vendo? Ó, resuminho do capítulo. A terceira lei da mudança de comportamento é: tu tem que tornar o hábito fácil. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não é planejar. Concentre-se em agir, não em estar em movimento, simplesmente. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático através da repetição. O período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você vai executá-lo. Acabamos e vamos para o capítulo 12. Eu espero que você esteja acompanhando essa leitura fenomenal. Se você não está, me chama e peça o link das aulas que você perdeu, tá bom? Um beijo, até o próximo capítulo.